Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. Novamente aqui convosco para falarmos do livro de Daniel que temos vindo a estudar relativamente, neste caso, o capítulo 9 do livro de Daniel. Ontem estudámos um pouco já das 70 semanas que foram introduzidas como mais uma profecia para Daniel. Daniel que estava muito preocupado porque não entendeu o significado da visão das 2300 tardes e manhãs. E na hora do sacrifício da tarde, como nós lemos ontem em Daniel 9, no versículo 23, no versículo 22 e, no 21, 22 e 23, o anjo Gabriel veio então falar com Daniel para lhe explicar o sentido da visão que ele tinha recebido. Reparem que Daniel estava à espera de uma informação relativamente ao tempo para restaurar o templo e voltarem para Jerusalém. Era essa a informação que Daniel tanto ansiava, o término do período em que eles estavam exilados. E o anjo Gabriel então vai dar indicação, o anjo Gabriel vai dar indicação a Daniel, então quando é que esse período iria terminar. E iria também começar o tempo para a restauração do templo em Jerusalém, que era isso que Daniel estava preocupado, porque ele pensou que estas 2300 tardes e manhãs se referiam à purificação ou à reconstrução do templo, quando na verdade ela estava muito para além do seu tempo e se referia à purificação do santuário, mas do santuário celestial e não do terrestre. Vamos ver aqui novamente em Daniel. Portanto, aqui ele veio, como nós vimos em Daniel 9, no versículo 21, à hora do sacrifício da tarde, por volta, portanto, das 3 horas da tarde, o anjo Gabriel veio então fazer-lhe entender o sentido da visão. Mas, em vez de falar do sentido completo das 2300 tardes e manhãs, ele introduz então uma nova profecia, como nós vimos ontem, que é a profecia das 70 semanas. Dá então a indicação que 70 semanas estão determinadas ou cortadas, como nós dissemos ontem, o termo é ratá, que significa cortadas, sobre o teu povo, a tua santa cidade, para fazerem todas aquelas coisas que nós também vimos no vídeo de ontem. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Quem não viu o vídeo de ontem, por favor, voltem atrás para verem esse vídeo, onde temos a explicação de todos estes termos. E depois no versículo 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, em que as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Reparem que, de acordo com a história, o povo realmente recebeu a ordem para ir restaurar Jerusalém, mas eles estavam constantemente a receber ataques, não só do povo, ataques internos como externos. Então eles acabavam por ter numa mão o ciselo para fazerem os trabalhos que estavam a fazer da reconstrução e na outra a espada, porque estavam constantemente a ter ataques não só de povos externos, como também ataques internos do próprio povo. Então temos aqui então esta visão, esta indicação de uma nova profecia. E Daniel realmente estava muito preocupado então com o santuário terrestre, porque ele tinha orado para que o seu povo e o santuário terrestre pudesse ser restaurado, e de forma que para o anjo lhe permitir ele entender a profecia, nomeadamente aquela que dizia que tinha relação com o povo judeu, teve que introduzir aqui então a outra profecia das 70 semanas, que são relacionadas então ao povo judeu. E temos então aqui as 70 semanas. Sabemos que a primeira, portanto, temos 7 semanas e 62 semanas. Vamos ver aqui novamente um gráfico. Nós já vimos ontem também um gráfico, o resumo da profecia das 70 semanas. Já vimos também a relação
de um dia para um ano. Temos, desde que foi dado o decreto de Artaxerxes no outono de 457 a.C., temos 7 semanas até mais ou menos o outono de 408 a.C., provavelmente 49 anos que demoraram a restauração de Jerusalém. E depois temos então aqui as 62 semanas, que somando os 2 anos dá um período, portanto 62 semanas, que são 434 anos, que vai dar ao batismo de Jesus, provavelmente próximo do outono de 27 depois de Cristo. Se somarmos os dois períodos, se partirmos de 457, desde a data do decreto de Artaxerxes, e viajarmos então estas 69 semanas multiplicando pelos 7 dias, dá então os 483 anos, vamos dar novamente a 27 depois de Cristo. A altura então que, segundo o anjo, seria o aparecimento do ungido. O que é que aconteceu nesta data? Nós sabemos que foi o batismo de Jesus, o batismo através do Espírito Santo. Depois desta semana, dá a indicação ainda de mais uma semana. Portanto, temos aqui mais uma semana. E esta semana, quando ocorre o meio da semana, sabemos então que o sacrifício então foi terminado. Durante então esta última semana, temos 4 eventos especiais. O Messias seria então tirado. Depois de tirarem o Messias, referindo-se então à morte de Jesus, aqui perto da primavera, isto foi metade da semana, dos 3 anos e meio, tanto na primavera de 31 depois de Cristo. O Messias então seria tirado. O Messias firmaria concerto com muitos por uma semana, portanto temos aqui a semana completa. E esta missão, de fato, foi uma missão especial, levada mesmo após a morte de Cristo pelos discípulos, que durou mais 3 anos e meio para o povo judeu. Quando Jesus morre, põe fim ao sistema sacrificial, porque deixou de ter importância ver a oferta de sacrifícios. Também já falámos noutros vídeos, porque ele ofereceu-se como sacrifício por todos, não tinha mais sentido a oferta de sacrifícios de animais, e o templo rasgou-se de alto a baixo. E depois a última parte da profecia, da semana das 70 semanas, termina então no ano 34 depois de Cristo, quando Estevas é martirizado e a mensagem do Evangelho começa a alcançar não só os judeus, mas também os gentios. Sabemos que Estevão foi apedrejado até à morte e acabou então por dar fim ao término das 70 semanas que foram determinadas. Uma coisa que é muito interessante é que tudo foi programado, tudo foi feito nas alturas corretas, como dissemos ontem, e nós vamos agora ver alguns versículos da Bíblia que nos dizem que tudo aconteceu de acordo com o tempo que estava determinado. O primeiro versículo que nós vamos ver é o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas, e que nós vamos então verificar aqui na nossa Bíblia online. Portanto, aqui em Gálatas, no capítulo 4, e no versículo 4, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Reparem, vindo a plenitude nos tempos. Os tempos, os anos. Quando os anos foram determinados, Jesus nasceu, de acordo com as profecias. Também podemos ver em Marcos, no capítulo 1, e no versículo Marcos, capítulo 1, e no versículo 14
ao versículo 19, que diz o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Reparem, o tempo está cumprido. Que tempo é que estava cumprido? As 69 semanas que foram dadas ao profeta Daniel, das 70 semanas cortadas de um período maior. Portanto, os 69 semanas estavam cumpridas. E então Jesus começou o seu ministério após o batismo do Espírito Santo, dizendo, aqui no versículo 15, como nós lemos: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando logo as redes, o seguiram, e passando dali um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes, e logo chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após dele. Portanto, reparem que aqui começa então o ministério de Jesus, no ano 27 após o seu batismo pelo Espírito na água, e quando recebeu o Espírito Santo. E quando é que isto acontece? Quando o tempo estava então determinado. Entretanto, João Batista é preso, como nós temos conhecimento, e Jesus dá então ao cumprimento das 69 semanas, como falámos. Outro capítulo que nós podemos ver, outro livro que nós podemos ver é em Lucas, no capítulo 9, no versículo 51, que diz o seguinte: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Reparem que houve uma altura que Jesus diz à sua mãe: Ainda não é chegado o meu tempo. Recordam-se desse episódio? Pois bem, aqui diz o seguinte: aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus conhecia bem os tempos, conhecia bem o tempo que estava determinado, e na cronologia profética, que é exata, não havia margem para dúvida. Temos também no livro de João, aliás, Deus não é um Deus de dúvidas, Deus é um Deus de certezas, e tudo está cronometrado de forma perfeita. No capítulo de João, no capítulo 7 de João, no versículo 7, diz o seguinte: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque deles testifico. 7:3, peço desculpa. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Pronto. Penso que não seria este o versículo que nós queríamos ver. De qualquer forma, vamos ver aqui também no capítulo 8, no versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos criam nele. Depois temos também em João, capítulo 12, vamos também ver o capítulo 12, 23 e 27. Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E também no 27, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Portanto, Jesus tinha vindo morrer por nós. Ele sabia qual era a hora, qual eram os tempos. De qualquer forma, ele ficou angustiado quando todos os pecados do mundo caíram sobre ele, porque eram muitos. E ele sentiu um grande afastamento do Pai quando isso aconteceu. Também em João 17, no versículo 1, Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Depois temos também, já agora para terminarmos as citações bíblicas, no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 26, diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas coisas desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Reparem que as cronologias são perfeitas em termos de datas. Não há
forma de nós estabelecermos outra data para o acontecimento das coisas que já aconteceram e também das que ainda estão para acontecer. Todas aquelas que estão identificadas por data batem certo e de forma não só em termos de astronomia, mas também de forma matemática. Há alguns cálculos matemáticos que são feitos e que encaixam precisamente nas datas em que ocorreram. Uma curiosidade que vos queria deixar é que, por exemplo, o ano solar não tem a ver com os dias do nosso ano, do calendário gregoriano, o qual nós seguimos. Por exemplo, o calendário solar tem 365,24,22 dias. E também o mês lunar também não tem a ver com o calendário dos meses que nós seguimos. Nós temos um calendário para 30 meses com 30, meses com 31 e um mês com 28 ou 29 dias. A Lua percorre um número de dias total à volta do planeta Terra de 29,53,059. Portanto, o calendário gregoriano que nós seguimos não tem a ver com o calendário do ano solar. Isto para dizer o quê? Que fazendo contas matemáticas, que não vos vou estar agora a explicar, no entanto, aqueles que tiverem curiosidade e quiserem aprofundar mais sobre este assunto podem consultar na internet relativamente ao tempo do calendário solar, que é o tempo que a Terra demora a percorrer uma volta total ao Sol, o calendário lunar, o tempo que a Lua demora também a percorrer uma volta completa à Terra. Vão ver que não tem a ver com o número de dias que nós temos nos meses e no ano. Foi feito um ajuste para que as coisas batessem certas, mas o calendário judeu seguia este calendário, o calendário lunar, o calendário e o calendário solar, de forma que só de 19 em 19 anos é que havia um acerto relativamente a estas datas. Havia anos que eles tinham mais dias, havia anos que eles tinham menos cerca de 10 dias e no final tudo acabava por bater certo de acordo com a astronomia de Deus e com a matemática de Deus. Uma coisa que eu vos estava a dizer então era que podem consultar através da internet relativamente a este assunto e também podem consultar ou comprar um livro que se chama Astronomia e a Glória do Adventismo, onde podem verificar estes cálculos matemáticos encaixando esta profecia das 2300 manhãs de uma forma inacreditavelmente precisa e sem margem para qualquer dúvida de que aquilo que é ensinado aqui por nós nestes vídeos, mas na maior parte de que falam relativamente a esta profecia, é efetivamente correto de acordo com a ciência. Meus amigos, desejo-vos a todos um bom dia. Amanhã iremos finalmente chegar às 2300 tardes e manhãs. Um bom dia a todos, é o meu desejo.